Antes de mais nada, a razão de ser de eu também estar aqui, obviamente que a devo em primeiro lugar ao Sr. Professor Martim Vicente Rodrigues. De facto, recuando quase 20 anos atrás, o Sr. Professor acabou por ser, de facto, uma referência, um empurrão inferente também para nós vingarmos também nesta área de estudos. De facto, instituições como a nossa, o Centro de Investigação Professor Veríssimo Serrão, é um centro raro. É um centro raro porque, de facto, estou ligado a outros centros que, infelizmente, não são tão profícuos, não são tão eficientes quanto o nosso, que, apesar de ser modesto, conseguem apresentar obra e um dinamismo que outros centros, até inclusivamente com mais financiamento, com outra, à partida, com outro apoio até institucional, que deveriam demonstrar também essa produção científica, não o fazem. Nós, com pouco, se vai fazendo muito, não é? Realmente, a investigação, e eu falo em primeiro lugar como um investigador científico, não estou sozinho aqui nesta sala, de facto, o doutoramento, o pós-doutoramento, hoje em dia não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida. E muitas das vezes o grande problema dos jovens investigadores é a questão de uma certa orfandade. Nós somos órfãos, nós somos quase que náufragos numa ilha deserta à espera de sermos resgatados, não é? Portanto, nós estamos um pouco à deriva. Centros como o nosso conseguem, de facto, dar essa resposta, esse apoio que também precisamos, que muitas das vezes uma palavra amiga e até uma singela colaboração conseguem alterar até muitas das vezes o rumo das coisas, não é? É um incentivo sobretudo e que falta inclusivamente a toda a massa associativa, desculpem-me o termo, que se dedica à investigação e que muitas das vezes não tem esse apoio. De facto, hoje em dia, investigar, digamos que é daquelas tarefas que é quase um beco sem saída. É quase como se fôssemos uma espécie de artistas dos tempos modernos, quase que essa conotação, o que é que vai estudar, para que é que vai estudar, porque isso não tem futuro, quer dizer, a investigação não tem futuro. E quando um país olha para a sua investigação e a deita a perder, de facto, é um país que não saberá muito bem que linhas poderá apresentar para o futuro. Mas, críticas à parte, hoje o que nos traz aqui é uma comunicação dedicada aos primórdios da Academia Real das Ciências, já lá vamos falar um bocadinho sobre isso. Acaba por ser uma espécie, isso me desculpem, vou-me centrar agora um pouco. Esta comunicação acaba por ser um pretexto, quase como uma festa de pré-lançamento desta obra que tenho aqui junto a mim. Corresponde a um pós-doutoramento em História da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Deveria ter sido bem mais acompanhado, mas infelizmente não foi. Não deixa de ser caricato de ser uma obra da Universidade do Porto, mas quem a vai publicar é a imprensa da Universidade de Coimbra. Mas isso é uma outra conversa. Bem, esta obra versa os primórdios, ao fim e ao cabo, do espírito científico em Portugal. A introdução, a criação de uma nova Academia das Ciências, que também acaba por ser uma sucessora da Academia Real da História Portuguesa, até porque todo o século XVIII é um século das academias, das luzes, todo esse espírito científico que está a brotar, e diante de todas essas publicações científicas, que aqui tenho alguns originais, em diferentes áreas, salientaram-se as memórias de literatura portuguesa. Bem, mas memórias de literatura portuguesa, o que é que isso tem a ver com a história? O próprio primeiro editor da obra, o célebre abade José Correia da Serra, primeiro secretário da Academia das Ciências, explica precisamente isso. Aqui a literatura é compreendida como um ramo da história. É como se fizesse parte da memória nacional, de cultivar essa memória que interessava perpetuar. Mas, sobretudo, uma questão ligada à historiografia científica. Ou seja, tentar aliar, de algum modo, ciência, história, literatura. Fornecer um método científico a uma história eminentemente científica. Ou seja,
tentar cada vez mais, isto é sinal dos novos tempos, já de finais do século XVIII, é sinal de um grande racionalismo no sentido de fornecer um método científico a uma ciência eminentemente humana. Isso é um pensamento do século XIX, não é um pensamento tanto do século XVIII, mas de facto o século XVIII, pelo menos nos seus finais, prepara a rampa de lançamento para isso. Portanto, esta obra, As Memórias da Literatura Portuguesa, que vamos aqui falar, e que de algum modo servem de pretexto para esta publicação, 8 volumes, onde estão cerca de 50 trabalhos que eu, ao ler, eu analisei durante anos, não foram muitos, mas foram alguns anos esses trabalhos. De facto, eu olhava para aquilo e dizia assim, isto não é de 1780 ou 1790, isto é de 1980. É que, de facto, aquilo estava avançado para o seu tempo. Tanto na metodologia, tanto na leitura, inclusivamente na própria bibliografia. Quem tinha acesso há 200 anos a obras científicas oriundas da Alemanha, da Suécia, de Inglaterra, todos esses intercâmbios entre as repúblicas do saber, como é que se tinha acesso a fontes de informação? Bem, de facto, a Academia das Ciências vem tentar comatar essa lacuna. O que interessou aqui foi também uma nova historiografia, uma nova escrita da história, fundamentalmente científica. Portanto, é sempre esta velha ideia de que as ciências estão aliadas às letras. Portanto, eu chamo a atenção até para a própria patrona da Academia das Ciências, a deusa Minerva. Se bem repararmos, as armas portuguesas a aliar as artes e os ofícios, as artes e os ofícios, já vamos falar um pouco mais sobre isso. Portanto, o que a Academia, pelo menos neste primeiro esforço, tentou desenvolver foi, sobretudo, estudos de natureza eminentemente científica, mas sem nunca deixar de parte, ao fim e ao cabo, as questões literárias e, fundamentalmente, as questões historiográficas. Não tanto as questões históricas, mas, sobretudo, uma nova forma de fazer história científica, sempre. Ora, a própria Academia, a Academia é fundada, obviamente, em 1779, a Academia Real das Ciências. Está ali o Real, entre aspas, porque, de facto, com 1910 e a República, o Real teve que cair e então ficou só a Academia das Ciências de Lisboa, tal como está hoje. A sua divisa, se não for útil o que fizermos, a glória será vã. Esta divisa ainda permanece e tem a ver com o espírito utilitário da ciência. Ao fim e ao cabo, se não tiver utilidade, para que serve? Não tem interpretação, não é? Portanto, também se aplicava à história no sentido da história enquanto educação das massas, enquanto esforço ligado à educação civil. Também era uma das questões ligadas à Academia das Ciências. Eu ainda há pouco falava com o Sr. Professor Martinho, com o meu colega que também está aqui connosco, o Professor Nuno. Não resistia a incluir esta citação, que faz parte também das memórias. Eu passo a citar um bocadinho porque tem a ver com a ideia de que, e vão-me perdoar um bocadinho esta palavra, a ideia de que os homens de letras passam a vida falidos, não é? Isso é para comprar livros. Portanto, eu passo a comentar quase, e a citar, melhor dizendo, o homem de letras, senhores, que por singularidade ou capricho pueril, desdenha entrar em sociedades literárias, Anton-lhe assim, ser uma espécie de celibatário. Portanto, a partir dos homens de letras, não são muito dados a casarem, despegado do mundo. Infelizmente, não somos despegados do mundo e celibatários, não é? Que não tendo para quem ajude ou a quem deva sustentar, não aumenta os seus cabedais. Portanto, está licitado, não aumenta os seus cabedais e, de facto, a ciência não tem enriquecido muito os investigadores. Ou os despende sem regra nem medida, endividando-se muitas das vezes, que é o que acontece, e perdendo o seu crédito. E acho que ainda não perdemos o crédito. Bem, seja como for, e obviamente que as imagens aqui também contam muito, até porque estas coisas são sempre muito teóricas, muito pesadas.
Não resistia a incluir também esta gravura, que também representa o espírito desta época. Ou seja, a Rainha Dona Maria Pia, fundadora da Academia, iluminada pelo facho da razão. Esta imagem simboliza de facto uma época, porque é a razão que ilumina as mentes. Aqui um bocadinho mais abaixo, o Duque de Lafões, já vamos também falar um pouco sobre ele, o fundador da Academia das Ciências, curvado perante a soberana, e ambos iluminados pelo Espírito da Razão. Se bem repararem, é uma citação do jornal enciclopédico. Atenção à palavra enciclopédico, porque de facto também é este o século das enciclopédias. É o enciclopedismo que também alimenta este iluminismo. E que também, de uma certa maneira, vai alimentar a nossa imprensa periódica, que também adere à prática científica. O frontispício deste mesmo jornal enciclopédico não são as memórias para académicos, não é só uma cultura elitista, é também cada vez mais uma cultura, nomeadamente uma cultura científica, que se democratiza, cada vez mais acesso à informação. Quer dizer, o espírito de acesso, de livre acesso a dados, a livros, a obras, a bibliotecas, tudo isso faz parte também do espírito e que, obviamente, que importa também estudar com maior profundidade. A nossa imprensa periódica também vai aderir. Um pouco mais. A Academia das Ciências não é inteiramente inovadora no sentido do panorama europeu. É no sentido do panorama português. Introduz uma nova forma de olhar a ciência, porque há um conjunto de indivíduos, há uma elite formada, há uma elite universitária, há uma elite que tem contactos com o exterior, que deseja congregar esforços, deseja reunir os melhores sábios, sempre no sentido da utilidade prática das suas reflexões. As luzes, as ciências, a Academia das Ciências. A Academia reúne filósofos, matemáticos, naturalistas, filólogos, médicos, juristas, politólogos, historiadores. Atenção à palavra historiadores, porque a história, a disciplina histórica, e temos aqui um camarada muito entendido nestas matérias, a disciplina histórica está-se a formar. A história não existe enquanto parte de um currículo académico nas universidades. Ela faz parte do direito de pátria, nomeadamente a partir dos Estatutos da Universidade de Coimbra, de 1762. A história está-se a formar. Necessita, obviamente, de buscar bases de apoio à arqueologia, à numismática, à paleografia, à diplomática, a todas essas ciências auxiliares que dão caráter científico à história. Portanto, a Academia percebeu muito bem isso. E a Academia também vai promover, sobretudo, uma história de cariz documental. Ou seja, quando a Academia é formada, formam-se grupos de trabalho, quase que a semelhança que esta casa. Desculpa-me o termo, vou investigar este e aquele arquivo. E por todo o país, inclusivamente até por terras de Espanha, e não só um pouco também por essa Europa fora, a Academia das Ciências vai patrocinar expedições científicas, inspeções aos cartórios, inspeções aos arquivos das ordens, a bibliotecas particulares. Porquê? Porque a história precisa, obviamente, de documentação, precisa de fundamentação, precisa desse caráter de prova que a sustenta ao fim e ao cabo. É lógico que, se olharmos um pouco até, já vamos ver até um pouco, esse frontispício de 1780, do plano de estudos, o plano de estudos da Academia de 1780, por incrível que pareça, permanece atual. Acontece é que a Academia das Ciências, infelizmente, essa primeira das academias, atualmente, já vendeu aos dias, por força das contingências que todos conhecem. Que importava também, desculpem mais uma vez o termo, a massa associativa mais jovem de investigadores também se aliar a essa casa que merecia ser reparada. Uma imagem de Dona Maria Pia, à altura,
aqui obviamente já na sua parte mais lunática. Bem, a Academia das Ciências, a sua criação, a sua implementação, ela é criada numa véspera de Natal, 1769, tem uma primeira sessão a 16 de janeiro do ano seguinte, 1780, a primeira sessão pública a 4 de julho. Dois nomes fundamentais da Academia, o Duque de Lafões, Dom João Carlos de Bragança, segundo Duque de Lafões, e o Abade José Correia da Serra. Aliás, o Abade Correia da Serra, para quem desconhece um pouco a personalidade, é uma figura fundamental na independência dos Estados Unidos da América. E porquê? Porque em 1766 dá-se proclamação no célebre 4 de julho da independência, acaba por ser uma espécie de plataforma de ensaio para a Revolução Francesa de 1789. O Abade Correia da Serra, um homem do mundo, botânico por excelência, também uma das áreas que a Academia explora, mas o Abade Correia da Serra é sobretudo um agente diplomático, e é um agente diplomático que está junto do primeiro presidente dos Estados Unidos, o George Washington, tem um quarto na residência do Thomas Jefferson, portanto é um homem que conhece profundamente os Estados Unidos, é um homem que tanto estava nos Estados Unidos como em Londres e chegou inclusivamente a estar em Moscou, portanto não era, isso para os nossos dias ainda um pouco inconcebível, para a altura eram realmente pessoas com uma grande visão do mundo e com uma grande importância que importa ainda hoje estudar. Tinham uma tónica em comum, é que ambos eram opositores ferrenhos do Marquês de Pombal. Portanto, já passamos a época da viradeira, o Marquês de Pombal já não existe, é a Dona Maria Pia quem governa e tem o campo aberto para explorar, até porque o Marquês de Pombal nunca foi muito adepto das academias científicas, embora ela fosse um dos exemplos práticos do despotismo iluminado. Acontece que, a partir do patrocínio da Dona Maria I, a Academia arranca em plena força. Outros dois nomes, o sexto Visconde de Barbacena, chama a atenção para o Domingos Vandello, professor italiano, também ligado às áreas da botânica e também da medicina, contratado para a Universidade de Coimbra e que também fazia parte dos primeiros membros da Academia. Cá temos o frontispício do plano de estudos. A Academia também tinha um privilégio real, aliás, a Academia tinha privilégios que a isentava inclusivamente da censura da Real Mesa Censória, de outro tipo de entraves, portanto, toda essa obra da Academia das Ciências tinha livre curso para andar com o alto patrocínio da coroa. E há pouco falava do plano de estatutos, portanto, ele ainda se permanece com alguma atualidade. A Academia, além dos privilégios que possui, também escapa, obviamente, às malhas da censura. E, sem censura, ela consegue frutificar e consegue dar passos fundamentais para a implementação destes novos conhecimentos científicos, que não só são no campo da história, obviamente, até porque não podemos esquecer que ela é a Academia das Ciências, portanto, as ciências no seu sentido restrito. Agora, o que a Academia quer desenvolver é, sobretudo, a questão prática, mas a questão da divulgação. Portanto, importa dar a conhecer. A Academia podia ter um molde elitista de funcionamento, mas nos seus fins, nos seus objetivos, na sua implementação, de facto, ela trabalha para a comunidade. Portanto, é um sentido também já moderno de uma instituição utilitária do ponto de vista social. Obviamente, uma das grandes preocupações da Academia, a Academia, que não é, muita gente confunde a Academia com o espírito universitário, que não é exatamente a mesma coisa, não deixa de ser engraçado que a principal elite de conhecimento da altura sustentar uma escola de formação primária dentro das suas instalações. Portanto, havia formação escolar, ou que hoje chamaríamos de educação básica, não é? Dentro das paredes da Academia. Portanto, a questão da educação básica, não é? A ter um grande relevo, que a educação básica, só depois com o Passos Manuel, já uma outra história, é que
vingará um pouco mais. Mas nunca deixou, inclusivamente, de patrocinar prémios a nível escolar, nomeadamente o Prémio Alexandre Coelho. Cá estão as figuras do segundo de Lafões, o Abade Correia da Serra, logo um pormenor. A Academia, como eu ainda há pouco falava, realmente é a Academia das Ciências, ainda se divide por classes, nomeadamente a classe das Ciências e das Letras. Não começou por ser assim porque tinha 3 classes, vários tipos de sócios, de número, sócios honorários, estrangeiros, correspondentes, supernumerários. 3 classes, das Ciências de Observação, Ciências de Cálculo, a das Belas Letras. A coisa foi abreviada, ficou só a classe das Ciências, a classe das Letras, tal e qual como ainda hoje permanece. Adiantando um pouco aqui mais, este privilégio, um dos outros privilégios que deu também um grande destaque à Academia, também a faculdade de poder divulgar os seus livros não só a nível de Portugal continental, mas cada vez mais uma projeção de saber, não só de poder, mas uma projeção de saber, inclusivamente, para os nossos domínios ultramarinos, com especial interesse para o Brasil, até porque já estávamos a adivinhar, desculpem a expressão, a adivinhar um pouco chuva com a questão brasileira, porque já se estava a preparar as revoltas para a independência, apesar da família real, a partir de 1807, se deslocar para lá. Mas esta questão da divulgação para o Brasil também vem no sentido de comatar as crescentes exigências do panorama brasileiro relativamente à matéria científica e também à matéria universitária. Basta, por exemplo, termos a ideia de que o primeiro prelo, a primeira máquina de imprimir que vai para o Brasil, vai juntamente com a bagagem da família real, não é? Porque era expressamente proibido no Brasil haver prelos, sob pena de eles serem ou ajudarem à revolta. As grandes questões de ensino, a divulgação, as questões ligadas aos projetos puramente de investigação, ou seja, eu quase que me atreveria a dizer que havia mais investigação há 200 anos do que existe hoje, não é? Portanto, no sentido quase, até um bocadinho diatribo, digamos assim. A Academia das Ciências conta com várias aulas de Zoologia, aulas de Botânica, todas elas funcionam em intercâmbio também com outras instituições científicas em Portugal, o Observatório Astronómico, o Gabinete de História Natural, o Gabinete de Física, o Laboratório de Química. Todos esses laboratórios, todos esses gabinetes funcionam num grande espírito de interajuda para fazer singrar, e que obviamente fizeram singrar a Academia das Ciências. Eu chamo a especial atenção para, que ainda hoje existe, o Museu de História Natural, que ao fim e ao cabo foi doado pelo académico José Maine, que hoje ainda existe o Museu Mainense de História Natural. Aliás, a aula de Zoologia era fundamental para quem queria entrar nas escolas médico-cirúrgicas de Lisboa. Portanto, a nível de preparatórios para cursos, e também na universidade também era exigido, ou os cursos da Academia também serviam de acesso, uma espécie de prova de acesso à moderna, não é? Bem, não resisto a trazer também mais uma gravura. Esta gravura também é quase inédita. Esta gravura é tirada do jornal enciclopédico e é uma curiosidade no sentido em que a Academia é talvez a primeira instituição em Portugal que estuda a eletricidade. Quer dizer, o que é a eletricidade? Ponto de interrogação. É uma força mágica, uma força da natureza. Bem, aqui também entram as investigações do académico norte-americano Benjamin Franklin, também ligado à independência dos Estados Unidos. Bem, o que a legenda diz aqui, máquina para comunicar o calor a pessoas aparentemente mortas. Portanto, a ideia de que a eletricidade, não sei se já alguém aqui viu aquela questão da perninha da rã, que dá à perna quando liga a bateria, portanto alguém pensou, bem, se dá à rã, também há de dar muito. Bem, é uma curiosidade porque
a eletricidade, o que era a eletricidade, como é que o homem do século XVIII vê a eletricidade e a ideia de que ela vai servir a medicina. E veio a servir porque é o princípio básico dos sistemas de reanimação. Não sou dessa área, portanto, da desfibrilação. Bem, o que não deixa de ser caricato, porque isto era uma investigação em que envolvia os ensinamentos do Benjamin Franklin com as teorias do Alessandro Volta, dos Volts. Portanto, isto estavam todos em perfeita comunidade científica. Bem, o que é certo e verdade é que a Academia, e estamos a falar dos primeiros momentos da Academia sedimenta-se, pelo menos a partir da Revolução Liberal de 1820, que ao fim e ao cabo que era o término da minha comunicação, mas eu não queria deixar de salientar que ela foi fundamental no avanço tecnológico, no avanço científico português. Por exemplo, para termos uma ideia, o sistema métrico, na base de 1 por 10, 1 por 100, 1 por 1000, 1 metro, 1 centímetro, 1 quilómetro, foram introduzidos para a Academia. Portanto, toda aquela sistemas de medição, tanto de pesos como de medidas, a Academia tratou de standardizar. Atenção que é uma palavra moderna, mas a Academia antecipa-se um pouco a isso. A topografia do país não era tanto a parte cartográfica, mas sobretudo a parte topográfica, no sentido de cada vez mais ajudar uma outra ciência, a engenharia civil, que por essa altura também se parte ou se destaca da engenharia militar, que é uma outra questão que também não está assim tão estudada quanto isso. A agricultura também não deixa de ser focada, tanto que assim é que eu tenho aqui uma das primeiras publicações, além das memórias da literatura, são as memórias da agricultura. O interessava aos académicos, sobretudo, a doença da vinha e como é que haviam de rentabilizar a cultura do pão, não é? Porquê? Porque era necessário dar de comer. O que é que interessa à ciência se não se tem utilidade prática? Portanto, os grandes sábios desta nação andavam muito preocupados, sobretudo com as questões vinícolas e as questões ligadas ao cultivo dos cereais. As próprias sociedades agrícolas, as próprias noções, até inclusivamente de novas sementes, de novas culturas, as doenças da vinha, bem, enfim. As primeiras observações meteorológicas em Portugal também são, pelo menos de um modo sistemático, também são desenvolvidas pela Academia. A própria geologia, aqui também ao serviço da topografia e da engenharia civil. E saliento, entre tantas questões que poderíamos aqui falar, o prenúncio do primeiro Sistema Nacional de Saúde em 1812. E porquê? Porque uma das grandes preocupações de saúde pública nesta altura era a varíola, não é? Portanto, em 1812 temos um programa sistematizado de vacinas em Portugal contra as chamadas bexigas, como se chamava a varíola. Portanto, vejam com a distância de 200 anos as medidas sociais que foram aplicadas. E que ao fim e ao cabo nós discutimos o Sistema Nacional de Saúde e aqui a questão era outra, não é? Bem, um dos grandes problemas da Academia foi também a sua localização. Em 200 anos ela mudou de imensos sítios. Ainda há pouco falava com o Sr. Marquês, curiosamente, acerca da primeira sessão, eu até vou aqui adiantar um bocadinho mais, cá está a célebre sala do Palácio do Grilo. Aqui foi a primeira sessão, obviamente que a Academia não ficou aqui. A Academia vai passar para o Palácio das Universidades, onde é hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Durante cerca de 50 anos ela foi uma academia itinerante, nunca esteve muito sedimentada num sítio. Mas andou sempre ali perto. Ela passou para a rua do Poço dos Negros, no Palácio dos Senhores de Alconchel, passou para onde é hoje o Palácio do Correio Velho, na calçada do Cumba, subiu mais 100 metros e foi para o Palácio de Calharias, onde está hoje a Caixa Geral de Depósitos. Andou mais um bocadinho, entretanto foi para o Hospital Militar
principal em Lisboa, na zona da Estrela. Vou-me adiantar aqui um pouco mais. Na rua de São Pedro de Alcântara, Palácio e Lumiares. Ainda esteve uns mesinhos em São Vicente de Fora, até que entretanto ela vai para o convento de Nossa Senhora Jesus, que entretanto, após 1834, vão desculpar o termo, a rapaziada teve que ser evacuada, ou foi evacuada à força. Portanto, a academia vai se instalar no convento de Nossa Senhora Jesus, perto da Rua do Século, onde ainda hoje está, também ali pelas redondezas do Tribunal Constitucional. Para nos adiantarmos um bocadinho mais, e também não queria estar a tomar muito mais tempo, só termos também uma ideia muito geral do que a Academia fez. Eu ainda há pouco falava das velhinhas memórias de agricultura, temos também as memórias, que estão elas, as memórias de economia, cada vez mais um pensamento socioeconómico. Porquê? Porque a economia acabava por ser o motor da nação. Como vamos implementar medidas económicas? Como vamos solucionar a crise? Já perguntavam eles, não é? Bem, a Academia lançou outras tantas memórias, inclusivamente qualquer uma das suas classes também vai lançando as suas publicações. Uma chamada de atenção para as efemérides náuticas, eu chamo mais ou menos aqui o terceiro item, contar no fim. O que são estas efemérides? Mais não são do que, a par das observações meteorológicas, as observações marítimas. As marés, as pré-marés, quando é que o navio sai, quando é que o navio entra, as correntes, portanto, todo o conjunto de utensílios para a navegação e para o desenvolvimento do comércio marítimo. Termino também com o Jornal das Ciências Matemáticas, Físicas e Naturais, os Anais das Ciências e Letras. Bem, todas estas publicações que ainda hoje continuam a ser desenvolvidas pela Academia. Cá temos os dois frontispícios das irmãs das memórias de literatura portuguesa, as memórias económicas, as memórias também da Academia Real. Eu vou adiantar só um pouco mais. Cá estamos o frontispício da memória da Academia das Ciências. Eu chamo a atenção que lá está a tal divisa, portanto ela está sempre nas publicações da Academia. A própria Academia também, para facilitar a divulgação do saber, também tem a sua oficina tipográfica, o que é fundamental. Aliás, quando a República lhe rouba a oficina tipográfica, ela cai em profunda decadência. Aliás, eu e o meu venerável colega já estudamos um pouco isso acerca de uma personagem fundamental da primeira metade do século XX, o professor Fidelino Figueiredo fala, inclusive, dessa questão. Só mesmo para terminar, alguns ditames que nortearam esta investigação relativamente às memórias da literatura portuguesa e que nós, ao fim e ao cabo, também tentamos responder. Ou seja, aquelas perguntas básicas que norteiam qualquer investigação, ou que deveriam nortear investigações nestas áreas, e que são respostas que, apesar de todo o estudo apurado que temos tido, nem sempre são respondidas. Porque nasce, qual a tiragem, porque nasce esta publicação, o que é que a fez fundar, que tiragem teve, que público-alvo teve, que relações teve com outras ideologias dominantes. A Academia das Ciências é um regulador ou não da escrita historiográfica. Importa ainda hoje focar as relações não só com a imprensa, que é muito importante, nomeadamente com a Gazeta de Lisboa, mas também com a imprensa, nomeadamente das províncias ultramarinas. Grande questão de base: qual o papel desta imprensa científica ao serviço da história? Mais uns itens, não muitos, mas tentar perceber, inclusivamente, muitas das vezes as grandes relações, e isso é que é a grande incógnita deste trabalho, que eu ainda há pouco falava do acesso às fontes de informação. Desculpem, mas pessoal, às vezes, como é que esta rapaziada, vão perdoar o termo, consegue uma comunicação, um intercâmbio de ideias, de bibliografia, dos mais recentes conhecimentos com os outros pontos da Europa?
quando ainda hoje estamos neste cantinho e ainda tão isolados e muitas das vezes, num certo sentido paradoxal, porque estamos na sociedade da informação, mas cada vez mais é uma certa desinformação, não é? Chama a atenção que o principal, é uma curiosidade, também não deixou de ser engraçado, é que este quadro foi reparado há muito pouco tempo, está em exposição na Biblioteca Nacional. Este senhor que aqui está, o António Ribeiro dos Santos, fundador um dos fundadores também da Academia, o primeiro diretor da Real Biblioteca Pública de Porto. A noção de biblioteca pública, que é uma noção inteiramente nova, pelo menos a partir de 1806, e que ao fim e ao cabo é o ilustre antecessor da Biblioteca Nacional. Este homem, de facto, foi um mentor das memórias de literatura portuguesa. Tem uma bibliografia vastíssima. Chama a atenção que foi um dos últimos inquisidores ao serviço do Santo Ofício e que, a dada altura, ele toma uma tomada de posição muito arriscada, mesmo para a época, e nestas memórias de literatura portuguesa ele vai resgatar a nossa cultura judaica. Os grandes pensadores judaicos, os grandes tradutores judaicos da nossa comunidade que foram expulsos, ele vai resgatá-los, o que não deixa de ser curioso, tendo em conta que ele é um inquisidor, não é? Portanto, mas aqui já a Inquisição, já completamente moribunda, e a adivinhar os novos tempos, se bem que não saberíamos muito bem o que lá viria. Vou-me adiantar um pouco mais, já estamos a adiantar para a hora. Estas questões ligadas à historiografia, à escrita da história, temos de ter sempre a noção que, a partir deste momento, com estas memórias, que ao fim e ao cabo são memórias da literatura portuguesa, mas são trabalhos históricos, elas são sobretudo trabalhos de natureza eminentemente científica, que são trabalhos inaugurais. A partir daqui, há um antes e um depois da Academia das Ciências, cada vez mais de uma história, tracinho de ciência, que se vai fundamentar. Portanto, este esforço de investigação basicamente funda duas áreas do saber, mais não foi do que a história, a ciência e também, cada vez mais, as ciências da comunicação. Porquê? Aqui ainda num sentido figurado. No sentido figurado porque interessa divulgar ciência, divulgar cultura, divulgar, obviamente, a história. Termino aqui com o salão atual, o Salão Nobre da Academia das Ciências, para conhecimento de quem não conhece. E pronto, dou profundidade em comunicação. Espero que tenham gostado. Às vezes temos sempre algum nervosismo inicial, mas depois é sempre a andar. Muito obrigado.